eu fecho a minha câmera daí. Agora eu vou passar um videozinho de abertura. Deixa eu ver, já estamos no ar. Retomando, né, o nosso segunda atividade do nosso seminário. Eu sou antigo, eu falo seminário, agora estão usando, a gente vai modernizando a linguagem, então estudos, né? Que é para mim para marcar, que é um período de reflexão. Então, mas é sempre bom a gente mostrar a nossa insignificância, porque às vezes a gente se apega em alguns aspectos, né, do vernáculo e não conseguimos, e daí nos respeitamos. Mas quando é possível, né, então algumas coisas a gente vai atualizando, que essa é a proposta. Eu vou iniciar com uma leitura que está em Parnaso de Além-Túmulo, Mediunidade de Chico Xavier, que nos apresenta Jesus. Quanta vez neste mundo em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno tudo é vão, sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem de perto, entre as vascas da morte, o peito exangue e aberto. Desgraçado viajor, rebelado ao seu guia. Desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Na grande amargura, a alma pobre, entre escombros, sente o mestre do amor, que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo é a escuridão, que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como luz imortal do amor que nunca morre. Esse texto está lá, o Parnaso, né? Primeira obra de Chico Xavier, né? E que merece as nossas reflexões. E nós queremos convidar todos que estão conosco a elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, à presença de nosso Pai, buscando-lhe acessar esse coração amoroso, alimentando e saciando a nossa fome de amor e de esclarecimento. Prosseguindo, Senhor, com as nossas atividades nessas paragens, que possamos atender a Tua vontade, iluminando as nossas consciências, despertando os sentimentos superiores e que, mesmo que os nossos pés estejam nesse estrado lamacento deste orbe, possamos olhar ao alto e vislumbrar as estrelas que nos esperam como um recurso para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa liberdade imensa que é oportunizada pelo teu amor por todos nós. Agradecemos e pedimos permissão para iniciar as nossas atividades. Em teu nome, que assim seja, Senhor. Hoje, nós recebemos o nosso irmão Arthur, lá de Niterói, que vai trazer a exposição
da sua compreensão do tema que ele nos propõe, e nós gostaríamos de deixar aberto lá no chat, que poderemos acolher as perguntas, e no final o nosso irmão vai estar tecendo considerações, se assim for possível, nós agradecemos. E de pronto, sem maiores delongas, eu perguntaria se servir uma água de coco para o nosso irmão, né? Se já tem um copinho d'água mineral, porque são os novos tempos, né, Arthur? A gente não sai dos espaços que estamos e corre por tudo por nossa conta, né? Para ver a grandeza da organização divina em nos alcançando ferramentas que nos habilitam e nos libertam dessas questões, né? Que a gente Uhum. perdia tanto tempo no cerimonial, né? Não era assim. A gente perdeu tempo, e o prefeito, não que não o façamos, podemos fazer, mas era. E hoje, nesse mundo acelerado, as pessoas querem logo os assuntos a serem tratados, e mesmo que a gente não compreenda e não concorde com tudo, mas nós temos que ir experimentando, né? Dai a César o que é de César. Então a gente vai experimentando. Então eu estou mexendo, digo, já serviram? Ontem falando com o palestrante, digo, o pãozinho de queijo estava fofinho, né? Porque é do espaço, da nossa casa, do nosso templo, né? Onde estivermos, tem alguns expositores que vão estar viajando e vão falar de onde estiverem. Então, as maravilhas da tecnologia. Dito isso, nós agradecemos imensamente a tua colaboração e estamos aqui para acolher. Eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação, fala do teu livro, onde conseguir, né? Que é importante a gente deixar também que as pessoas podem ler detalhadamente e construir também, a partir das propositivas, o seu entendimento e, quem sabe, discordem, concordem, né, Arthur? E bom trabalho. Paz do Senhor para você. Obrigado, Flávio. Uma boa noite a todos. A satisfação é toda minha, né? Uma alegria muito grande termos recebido o convite, né, do Centro Espírita Casa da Redenção, Francisco Xavier, uma honra muito grande. Nós que temos, inclusive, um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, uma vez que já morei aí em Porto Alegre, estava até comentando com o Flávio antes de entrarmos no ar. Tenho primos aí, minha avó, por parte de mãe, meu avô, né, também por parte de mãe, são naturais de São Borja, então todo um carinho especial aí pelos nossos irmãos gaúchos. Bem, antes de começarmos o nosso tema, né, deixa eu me apresentar, meu nome, como vocês estão podendo ver aí, é Arthur Azevedo, sou divulgador espírita, autor de 4 livros. O primeiro deles foi lançado pela editora M, em 1997, se chama Ramati, Sábio ou Pseudo-Sábio? É uma pergunta que eu faço ao leitor, né, depois de analisar e confrontar o espiritismo com os ditados deste espírito. Depois veio uma espécie de segunda parte, uma ampliação deste mesmo estudo, um segundo livro chamado Espiritismo versus Ramaticismo. O nosso terceiro livro se chama Atlântida, um mito em uma perspectiva espírita e científica, que está para sair ainda este mês. E nós temos também coautoria num livro chamado O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, em parceria com Lucas Berlanza e o Eric Pacheco, e que se encontra disponível na livraria Uiclap, né, uma livraria virtual, assim como também o nosso segundo livro, Espiritismo versus Ramaticismo, vocês também encontram por lá. E o primeiro deles vocês podem, quem quiser, né, adquirir, podem encontrar ou em livrarias virtuais ou também na própria editora M, né, que o livro, vocês vão encontrar o livro novinho lá na editora M lá de Capivari. Né, e estamos aí, né, na divulgação do Espiritismo já há um bom tempinho, e temos também um canal, né, aqui mesmo no YouTube,
chamado Arthur Azevedo, Difusão Espírita, né? Estão todos convidados a conhecer aí o conteúdo desse nosso canal aí no YouTube. Bem, pessoal, o tema de hoje, como vocês, né, já sabem, é justamente transição planetária. Apenas uma tese milenarista? Esse tema realmente é muito interessante e é um assunto que nós já estamos pesquisando já há um bom tempo, né? Junto com esses livros, sempre eu trato dessas chamadas profecias, dessas previsões de transformação do planeta, à luz da doutrina espírita e à luz dos fatos, né? Nós não podemos nos afastar aí dos fatos, se eles efetivamente foram previstos ou não, se estão dentro ou não das previsões. E nós, nesses estudos que nós fizemos, nós contamos ao leitor, e também já fizemos alguns estudos em alguns canais da internet, né, no qual fomos convidados, que tudo começou, pelo menos dentro do movimento espírita, lá pelos idos de 1950, onde nós notamos aí, a partir desse período, uma tentativa de tornar o movimento espírita um disseminador de previsões catastrofistas de fim dos tempos. E para muitos que ainda não haviam estudado e se aprofundado na codificação espírita, as previsões atribuídas aos espíritos, alguns deles, inclusive, tidos como superiores apenas pelo fato de serem espíritos ou terem sido apresentados como tal, representava a confirmação das profecias de João, o evangelista, por exemplo, contidas na Bíblia, ou ainda das previsões de Nostradamus, Edgar Cayce, que era um sensitivo americano, e entre outros. E aí, embalados por um livro chamado Mensagens do Astral, desse espírito que eu andei aí investigando e analisando, que foi lançado lá em 1956, se passou a divulgar que o fim dos tempos estava próximo, devido a uma suposta aproximação de um enorme astro que provocaria a elevação abrupta do eixo terrestre, causando destruição por toda parte e ceifando a vida de 2/3 dos habitantes do planeta até o ano de 1999. Muitos indivíduos, instituições, espíritas ou não, compraram essa ideia. Um dos primeiros, os mais antigos devem conhecer, ou ter ouvido falar, foi o Alziro Zarur, que é o fundador da Legião da Boa Vontade, a LBV, que através dos seus programas radiofônicos, diários, anunciava que deveriam todos se acautelar, pois de 1000 havia passado, mas de 2000 não passaria, ele dizia à época. Outro que dessa feita, em nome do Espiritismo, também passou a divulgar as catástrofes vindouras foi o Edgar Armond, que conforme já também andamos analisando, né, ele admirava e acreditava naquele espírito chamado Ramatiz, que começou lá em 56, pelo idos dos anos 1950, a passar essas informações, né, dizendo que haveria esse cataclismo que ocorreria até o ano de 1999 e 2000. E como vocês sabem bem, os anos de 99 e 2000 se passaram e nada de extraordinário aconteceu. Terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, enfim, toda uma série de eventos ocorreram como desde sempre se deram na face do planeta, sem que sequer 1% do que fora previsto por esse espírito tivesse ocorrido. Quer dizer, as profecias estavam todas aí, foram todas por água abaixo, digamos assim, né? As previsões não se cumpriram. Porém, como é típico dos que não querem, seja por orgulho ou por vaidade, dar o braço a torcer, ou mesmo porque não querem abjurar das suas ideias fantasiosas para encarar a realidade, vieram as justificativas
e as tentativas de encontrar novas datas para a ocorrência dos desastres, julgados capazes de tornar o mundo melhor pela, entre aspas, expulsão dos maus para que os bons, entre aspas, finalmente predominem na Terra. Nada disso, contudo, é novidade, muito menos tem algo a ver com o espiritismo. E aí, pessoal, nós envidamos uma pesquisa, até um pouco extensa, mas que nós iremos resumir aqui pela falta de tempo, onde nós fizemos aí uma espécie de estudo cronológico das previsões ocorridas a partir do ano 1000. Então, nós descobrimos, por exemplo, que às vésperas do ano 1000, teóricos do Apocalipse já previam uma hecatombe. Mas como nada aconteceu, a data certa passou a ser 1033, isto é, 1000 anos após a morte de Jesus. Como vocês sabem, né, 1033 já passou há muito tempo e nada aconteceu. Em 1524, astrólogos previram o início do fim do mundo para 1º de fevereiro, com uma inundação terrível em Londres. Como nenhuma gota caiu nas cidades naquele dia, a justificativa dada foi que houve um erro de cálculo. O certo era 1624, quer dizer, deram mais aí 100 anos para que as suas previsões ocorressem. Obviamente que eles não estariam mais encarnados, né, e não passariam nenhum constrangimento. Em 1533, Melchior Hoffman previu que o mundo seria consumido pelas chamas. Ao final, nada aconteceu e ele foi preso e morreu na prisão. Poucos anos depois, em 1537, o astrólogo Pierre Tourelle afirmou dispor de 4 datas para o fim do mundo: 1537, 1544, 1801 e 1814. Acabou ficando para a história como o que mais datas usou para se safar do vexame. 111 anos depois, em 1648, o judeu Sabbatai Zevi se auto-intitulou o próprio Messias, que desta feita viria para expulsar os maus da terra. Como naquele ano nada aconteceu, previu o Apocalipse para 1666, e aí ele acabou preso. Decepcionado, converteu-se ao islamismo. Em 1776, foi a vez do teólogo William Winston, repetindo o mesmo erro lá de 1524, anunciar que em 13 de outubro haveria uma gigantesca inundação, fazendo com que o rio Tâmisa lotasse de embarcações em rota de fuga. Quer dizer, quando chegou o dia, né, o pessoal quis, né, se evadir, né, e acabou lotando o rio Tâmisa com várias embarcações para fugir do local. E como havia ocorrido, né, exatamente como ocorreu em 1524, no dia anunciado da catástrofe, sequer choveu. Em 1843, o líder adventista William Miller previu o Apocalipse para 3 de abril. Depois passou para 7 de julho, depois para 21 de março de 1884 e, finalmente, 22 de outubro. Desacreditado, morreu 5 anos depois da última previsão. Em 1881, alguns egiptólogos previram o fim do mundo baseados em alguns escritos encontrados. Refizeram as contas, mudando o ano do fim para 1936. Obrigados pelas circunstâncias, reformularam as previsões, empurrando-as para 1953. No início do século XX, já estamos no século XX, né, na nossa linha do tempo, foi a vez dos testemunhas de Jeová, esses mesmos, né, que a gente conhece, que vão lá todo domingo bater na nossa porta, né? Foram 3 os anos previstos para o fim, segundo eles, todos, obviamente, errados. 1874, 1914 e 1975. E já ao final do século XX, no ano de 1980, um presságio astrológico árabe dizia que o mundo deveria se preparar para uma catástrofe,
devido a uma conjunção de Júpiter e Saturno em Libra. Chegando em 1999, os crentes nas previsões de Nostradamus davam como certa um cataclismo em 10 de março. Atribuíram o erro ao próprio Nostradamus. Em 2000, teóricos do Apocalipse disseram que o juízo final ocorreria 2000 anos depois de Cristo. Como exatamente aconteceu no ano 1000, a previsão pulou para 2033. Então, daqui a 11 anos, né, nós vamos aguardar mais uma profecia não dando certo. E mais recentemente, como todos sabem, são as profecias maias, né? Foram as profecias maias as utilizadas para novamente espalhar o temor. Caminham, né, e caminharam com certeza para o fracasso, porque essas possíveis ou supostas previsões dos maias teria sido para 2019. Perceba que nós tivemos reflexo no nosso movimento espírita, uma vez que alguns confrades se utilizaram de interpretações dessas previsões dos maias para dizer, inclusive escrever livros, né? Porque no ano de 2012 é que já havia uma previsão dos maias, né? E aí eles escreveram, inclusive, um livro dizendo que não seria em 2012, mas em 2019, porque quem teria previsto alguma coisa teria sido o médium Francisco Cândido Xavier, que nós conhecemos como Chico Xavier. Então, essa visão apocalíptica disseminada no meio espírita, que não, inclusive, tem amparo na doutrina, tenta ser um pouco mais light, mais leve nas previsões, uma vez que não seria bem o fim do mundo, mas apenas uma sucessão de catástrofes que provocaria uma seleção entre espíritos mais adiantados e mais atrasados. No entanto, pessoal, apesar dessa sutil diferença, as previsões não têm se mostrado menos equivocadas. Diversos membros, por exemplo, do movimento ramatizista, uma espécie de seita que diz divulgar o espiritismo, mas que vive batendo na tecla da codificação ser ultrapassada e que se auto-intitulam universalistas crísticos ou simplesmente espíritas universalistas, ainda hoje insistem em disseminar as previsões contidas nos livros de Ramatiz, aquele que eu me referi no início do nosso estudo de hoje, que foi publicado em 1956. O tema é tratado abertamente em revistas, sites, programas de televisão, lives, né, congressos, como se as ditas previsões já não estivessem se esboroado. Exatamente, pessoal, como no passado. A tática é encontrar explicações pretensamente racionais ao não cumprimento das profecias e, logicamente, informar novas datas. Prestem bem atenção a esses detalhes, como a história se repete. O primeiro a se arriscar, por exemplo, a gente pode dizer aqui, né, nós já escrevemos sobre isso, foi um médium chamado Roger Bottini, que em seu site na internet, por exemplo, né, só a título de exemplo, afirma que está tudo certo para 2036, então daqui a 14 anos, não é isso? Então ele vai ter bastante tempo para pensar numa explicação plausível para o não cumprimento dessa sua previsão. Então, na verdade, o que ocorre com esses indivíduos que acreditam nessas previsões, sejam elas vindas numa embalagem religiosa ou não? É que esses, pessoal, não desistem da sua crença. Quer dizer, e muito pelo contrário, quanto mais erros acontecem, previsões que não ocorrem, mais elas se aferram a ela. Inclusive, nós encontramos um caso clássico relatado num livro muito interessante chamado Quando a Profecia Falha, de um teórico chamado Leon Festinger, em que ele e alguns colegas, né, ele que é psicólogo, ele e alguns colegas psicólogos, psiquiatras, enfim, se infiltram numa seita do fim do mundo, que era composta de 15 pessoas. Eles acreditavam que uma mulher recebia mensagens de extraterrestres e que o mundo acabaria, segundo essas pessoas, em 21 de dezembro de 1954. Antes da catástrofe, eles diziam que seriam resgatados pela nave-mãe e levados para um lugar seguro. Só eles.
Vejam bem como é que acontece, né? Como é que a teoria funciona na cabeça dessas pessoas e das pessoas em geral. E aí, como nada aconteceu, a mulher que se comunicava com os ETs disse ter recebido uma nova comunicação. Atentem bem para esse detalhe, que mais para frente vocês vão começar a ligar as coisas. Em que o grupo, isso se já não ligaram, né? Em que o grupo era elogiado por ter espalhado tanta luz com suas orações que Deus decidiu cancelar a destruição do mundo. Haviam, pois, encontrado um meio de acreditar na profecia. Quer dizer, mesmo a profecia não dando certo, né, a previsão não dando certo, eles encontraram um meio para eles continuarem acreditando na profecia, continuarem acreditando que era um povo especial, os eleitos, os escolhidos, os únicos salvos, etc, etc. Então, a gente pode perceber também que, direta ou indiretamente, esses crentes, essas pessoas que acreditam nos fins dos tempos, colocam-se invariavelmente na posição de salvos, né, dos direitistas do Cristo, enquanto que quem não acredita geralmente é posicionado como herético, descrente e esquerdista do Cristo. O fim desses últimos, né, dos esquerdistas do Cristo, segundo essa mesma mentalidade, deveria ser mesmo morrer, sem dó nem piedade, na visão desses extremistas. Já os primeiros, os direitistas do Cristo, nem cogitam da hipótese de morrer, pois, como são muito bonzinhos, herdarão a terra renovada. E mais recentemente, como já andei adiantando, surgiu a notícia, né, que eu inclusive comentei num artigo, que já tem muitos anos, né, chamado Chico Xavier e as Confusões Apocalípticas, onde eu escrevo lá, eu disse lá que o médium Chico Xavier também, né, segundo alguns, teria feito uma previsão de grandes acontecimentos para 2019 e que o Brasil será praticamente poupado de uma hecatombe, já que aqui é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Só faltou dizer que Deus é brasileiro. Então, pessoal, em meio a tantos, digamos assim, absurdos, só nos resta afirmar categoricamente: não há absolutamente nada na doutrina espírita, e ainda vou falar disso melhor, codificada por Allan Kardec, que possa servir de embasamento para essas ideias e previsões. O espiritismo trata da lei do progresso, em que os mundos, né, de maneira geral, são como escolas, e os espíritos, pouco a pouco, vão se aperfeiçoando em moral e inteligência, a fim de ascenderem a outros mundos mais elevados, mais evoluídos. Diz também, né, o espiritismo, que muitas das vezes conflitos de ideias acabam sendo o móvel necessário para o progresso geral das sociedades humanas, infelizmente descambando, por algumas vezes, em guerras fratricidas. É isso que nós encontramos nas obras da codificação. Inclusive, Allan Kardec, na Revista Espírita, de agosto de 1865, diz o seguinte, abre aspas, o Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Isso é um fato constatado. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral, daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Fecha aspas. Então, não será justo que agora, em que mal as ideias espíritas tornam-se pouco a pouco conhecidas e a humanidade em geral sinaliza uma mudança para melhor, mesmo que bastante lenta, nós reconhecemos, haverá Deus de destruir o planeta como um pai que espanca o filho na tentativa de educá-lo de um dia para o outro. A humanidade tem muito a caminhar, sendo que a natureza não dá saltos. Tudo tem seu tempo, o plantio e a colheita. As previsões do Apocalipse geralmente são cridas por quem acha que a colheita possa vir antes da germinação. Definitivamente, não é isso que nos ensinam os espíritos verdadeiramente superiores. E agora, nessa parte, né, já nos encaminhando para o final do nosso estudo, é que eu vou me deter um pouquinho mais em relação ao movimento espírita, né?
Então, vocês puderam perceber, né, pela essa cronologia que nós fizemos dos eventos, né, que se passaram várias datas limites e cá estamos novamente alertando mais uma vez sobre a incessante e inglória tentativa de tornar o espiritismo mais uma seita apocalíptica, como tantas outras que eu me referi aqui, que passaram pelo mundo. E aí, né, nós comentamos há pouco que em 2012, mais precisamente em março de 2012, nós lançamos um artigo, né, na internet, no nosso site espiritismocomkardec.com, intitulado O Espiritismo e os Vários Fins do Mundo, né, onde eu fiz, como fiz aqui agora, né, como passei para vocês agora, nós citamos aí as várias ocasiões em que fanáticos religiosos se arriscaram a fazer previsões sobre o chamado fim do mundo. E como sabemos, mostrei para vocês, erraram flagorosamente. Alguns chegaram a arriscar estabelecer datas por diversas vezes, como vocês notaram, já que após cada previsão, nada havia acontecido. As desculpas eram basicamente as mesmas. Alguma possível falha na interpretação, uma moratória qualquer concedida por Deus ou algum alienígena ou divindade qualquer. E por incrível que pareça, o Espiritismo, apesar de todo o seu grandioso trabalho do codificador Allan Kardec e dos espíritos superiores, no propósito de tornar a doutrina nascente um farol de lucidez a iluminar as nossas consciências, não passou incólume as tentativas das sombras organizadas de desviar o movimento espírita de seus mais nobres objetivos. E aí, servindo-se esses espíritos, né, essas entidades de indivíduos meramente interessados em fama e popularidade, ou mesmo se aproveitando da ingenuidade de alguns, entidades espirituais envolvidas nas teias da ignorância, na pseudo-sapiência, incutem conceitos e ideias que não encontram menor respaldo nessa nossa magna doutrina, procurando apequená-la e ridicularizá-la. E, como já disse a vocês, né, tudo pareceu começar nos anos 1950, com as previsões do médium Hercílio Mais, aí, né, pertinho de vocês, no Paraná, adotando o pseudônimo Ramatiz a fim de dar maior credibilidade às suas ideias. Segundo ele, como eu adiantei para vocês, a aproximação de um astro resultaria na elevação abrupta do eixo terrestre, ceifando um terço ou 2/3 da população do planeta e deixando um rastro de completa destruição. E a data limite daquela época era o ano 2000. Quem é mais antigo aí deve lembrar disso daí. O planeta Chupão, né? Ficou apelidado de planeta Chupão. E aí, em 1997, quer dizer, antes dessa data limite, nós publicamos, né, o livro que nós nos referimos há pouco, no início, O Ramatiz Sábio, o Pseudo-Sábio, pela editora M. E em 2008, passado, né, já o ano 2000, escrevemos artigos, né, em que relembramos a todos que nos liam, né, à época, a importância de estar alerta a esse tipo de conteúdo. Fora dos arraiais espíritas, mas se valendo também de obras ditas mediúnicas de cunho duvidoso, teve o Alziro Zarur, que eu mencionei, o presidente da LBV, que propagava, né, nos seus programas, o seu famoso "a 1000 chegará, mas de 2000 não passará". Ele tinha um vozeirão, né? E aí aquilo chegava até a assustar as pessoas, assim, pelo ar meio sensacionalista. E o Zarur, né, o Alziro Zarur, voltou ao mundo espiritual em 1979 e não presenciou em vida a passagem tranquila pelo ano 2000. E até então, o movimento espírita permanecia fiel aos ditados dos espíritos superiores, que claramente advertiram que nada temos a temer, abre aspas, diziam os espíritos, nem um dilúvio, nem o abrasamento do planeta, nem outros fatos desse gênero, porquanto não se pode denominar cataclismos a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral de que os homens serão os instrumentos. Quer dizer, o que os espíritos quiseram dizer aqui? Que
cataclismos, né, catástrofes naturais, elas sempre ocorreram na face da Terra. O que há hoje é um fenômeno em que nós temos a internet, nós temos a imprensa muito mais desenvolvida, e a gente fica sabendo que houve terremoto aqui, que houve terremoto ali, houve erupção vulcânica, houve maremoto, houve tsunami. Só que nos tempos passados, a gente não chegava ao nosso conhecimento dessas coisas. Então, a impressão que nós temos é que está tudo acontecendo, enquanto são coisas naturais do nosso planeta. Naturais porque é da natureza do nosso planeta e porque sempre aconteceram. E pelo nosso planeta ser um planeta de provas e expiações. Então, nós estamos no lugar certo, onde, né, a própria Terra não dá condições para uma felicidade completa, porque a felicidade não é deste mundo. Nós não podemos pensar que nós vamos alcançar a felicidade num planeta ainda de provas e expiações, com todas essas problemáticas, né? E aí, voltando um pouquinho, né, como nós comentávamos, no ano de 2009, correu ao mundo a notícia de que os maias, né, como já citei, teriam previsto o fim do mundo para 21 de dezembro de 2012. E aí, mais que depressa, em 2011, né, um ano antes, é lançado o livro Não Será em 2012, da autoria dos confrades Marlene Nobre e Geraldo Lemos Neto. E na citada obra, pessoal, né, a título aí de informação, os autores afirmam terem ouvido da boca do médium Chico Xavier, em 1986, a previsão de que 2019 seria a data limite para que os países aprendessem a conviver em harmonia, evitando a todo custo uma terceira guerra mundial. Caso contrário, uma nova idade das trevas se abateria, né, sobre o planeta, podendo levar até 1000 anos para a humanidade se recompor. E, como bem sabemos, nenhuma coisa nem outra ocorreu, né? A Terra permanece sofrendo as agruras comuns a um planeta de provas e expiações, como disse há pouco, e nenhum cataclismo ocorreu, nem de ordem natural e nem causada pela ação humana, uma guerra nuclear, por exemplo. E após muitas aparições na mídia e os holofotes direcionados aos autores do Não Será em 2012, o ano de 2019 chegou ao seu fim e respiramos aliviados, não porque achássemos que algo realmente ocorreria, pessoal, mas por considerar que essas pessoas finalmente, né, deixariam de lado essa história, né, iam ficar assim quietas, né? Porque afinal de contas nada aconteceu de extraordinário em 2019. Hoje eles alegam que na verdade esse evento catastrófico foi a pandemia, né? Mas nem de perto se pode dizer que a pandemia, obviamente, foi bastante séria, né? Nós inclusive estamos aí no final dela ainda, mas não foi nem perto do que eles andavam prevendo, né? Chegou 2020, pessoal, e para nossa surpresa, em meio a uma pandemia pelo coronavírus, surge a notícia de que o ano fatídico é, na verdade, 2057. Novamente, é o senhor Geraldo Lemos Neto, chamado também carinhosamente de Geraldinho, fundador da Vinha de Luz Editora, quem revive sozinho a profecia, já que a senhora Marlene Nobre desencarnou em 2015. E reafirmando a todo momento ter convivido com Chico Xavier, o senhor Geraldo se faz valer da boa fama do médium mineiro para deflagrar novamente a sua campanha com a velha e surrada cantilena apocalíptica, sem menor embasamento doutrinário e factual, com todo o respeito que nos merece. Para piorar, dessa feita, as previsões incorporam teses ufológicas, lembram lá da seita do Leon Festinger? Pois é. E futuros contatos diretos com extraterrestres e suas naves espaciais. A alegação dessa feita, pessoal, é que a humanidade conseguiu resistir a uma não conflagração de uma guerra nuclear e que, assim, segundo teria dito o Espírito Emmanuel no livro Plantão de Respostas Pinga Fogo 2, o mundo estaria regenerado em 2057,
contrariando, inclusive, uma outra mensagem sua contida na obra Encontros do Tempo. Esse livro, Encontros do Tempo, é da editora ID, tá? Instituto de Difusão Espírita, ID, que é de autoria, né, do Hércio Marques Arantes, né, para quem quiser consultar essa obra, Encontros no Tempo. Publicado, inclusive, na época em que Chico Xavier ainda estava entre nós, ele estava reencarnado. E consta o seguinte, então, para vocês perceberem aí a diferença, tá? Então, teria dito Emmanuel lá atrás, na época que Chico Xavier ainda estava entre nós, o seguinte, abre aspas, muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez ocorrer depois de 2990. Olha o contraste das datas. Imaginemos, pois, certos fenômenos, continua ele, de triagem para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na próxima galáxia, de cuja vida e grandeza compartilhamos, existem numerosos mundos de feição primitiva, aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que a nossa Terra está penetrando. Então, essas realizações poderão talvez ocorrer depois de 2990. O Espírito é bem claro, bem diferente dessas previsões que foram feitas depois, né, dizendo terem sido Chico Xavier, depois que ele já havia desencarnado. Então, a gente vê claramente uma imensa discordância sobre datas atribuídas ao mesmo Espírito. E aí eu pergunto a vocês, em qual deveríamos acreditar? Bem, segundo a doutrina espírita, o processo de transformação é atual, não sendo, portanto, algo a se iniciar no futuro. Encontra-se em plena marcha. Em A Gênese, de Allan Kardec, né, que nós bem conhecemos, capítulo 18, nós aprendemos que cada vez mais menos espíritos inclinados ao mal reencarnam na Terra e mais espíritos propensos ao bem viriam em seus lugares. Tal processo, lento e gradual, consolida-se através de várias gerações, povoando o planeta de espíritos mais propensos ao bem. Não que sejam, né, espíritos superiores, mas já no caminho, né, com mais propensão ao bem. E aí nós encontramos no capítulo 18, item 27, o seguinte, do livro A Gênese. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Então ele fala no início que tudo se processará exteriormente de maneira normal. Nós não temos que esperar nenhum sinal, nenhum planeta, choque com nenhum planeta, extraterrestre invadindo o planeta Terra, nada disso. Vai tudo se processar exteriormente sem nenhuma coisa visível, digamos assim, né? Sem algo visível. Mas com a diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E aí Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Disseram os espíritos que os tempos são chegados em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido, pergunta Kardec, se devem tomar essas palavras? E os espíritos respondem, em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. Elas nunca ocorrem bruscamente. O que seria ocorrer bruscamente, pessoal? É dizer que nós estando em 2022, 2057 o planeta já estaria regenerado ou em vias de regeneração. Isso é ocorrer bruscamente, porque nada se processa assim, em 2 décadas, em 3 décadas. Né? E os espíritos reafirmam isso. Essas mudanças nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem como de precursores,
quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Então, realmente, nós estamos num período de transição, mas que isso ocorre, né? Isso vai ocorrendo lenta e gradativamente, sem nada, né, que sinalize, né, essa mudança. E aí, né, nós escrevemos, inclusive, nesse artigo, o seguinte, que essa busca por fama, por holofotes, apesar das previsões que nunca se cumprem, continua a todo vapor. Então, né, temos aí vários aí cravando suas datas limites, um que eu já mencionei para 2036, outros para 2057, né, onde se prevê essas hecatombes, esses fatos sensacionais, né, muitas vezes aterrorizantes, e nada acontece. Então, queridos amigos espíritas, vocês aí de Caxias e também do mundo inteiro, né, porque nós estamos falando aí pela internet, a internet alcança todo o mundo, né? Nós não podemos, né, na nossa mensagem agora, para finalizar, assistir impassíveis essas absurdas tentativas de ridicularização do espiritismo da parte de indivíduos que agem de maneira irresponsável, inconsequente, que, em nome da doutrina, intentam espalhar o terror e a apreensão, jogando o espiritismo na vala comum das seitas apocalípticas, aquelas que eu mencionei no início do nosso estudo de hoje. Esses, queridos amigos, só se calarão quando denunciarmos a plenos pulmões essas imposturas, conduzidas com o intuito de adquirir notoriedade e vendagem de livros, com os quais oferem elevados lucros e projeção social. Então, a mensagem que nós temos para vocês, queridos amigos, é isso, que nós utilizemos aí da razão, da lógica, da observação e fiquemos atentos a essas previsões, uma vez que realmente o futuro a Deus pertence, né? Realmente a capacidade de presciência, ela existe, só que ela é dada apenas a espíritos de grande elevação, né? E há, inclusive, fatos que, segundo os espíritos superiores, só Deus conhece. Nem os espíritos mais elevados, né, dão efetivamente conta de conhecer antes que se operem. Ok? Então, ficamos aí muito agradecidos pela oportunidade de levarmos essas nossas reflexões, né? Não nos julgamos aqui donos da verdade, mas estamos convidando a todos vocês a uma reflexão sobre esse tema, porque amanhã ou depois, né, amanhã 2057 vai vir. Possivelmente, como das outras feitas, nada vai acontecer. E como vai ficar o espiritismo nisso tudo, né? Segundo perante a opinião pública, né? E perante os próprios espíritas, que estarão esperando aí esses fatos, essas coisas miraculosas praticamente, e sendo que os espíritos superiores dizem que nada exteriormente vai se operar. Então, agradecemos aí e ficamos aí, Flávio, à sua disposição para quaisquer perguntas que, porventura, possam surgir sobre o tema de hoje. Sim. Como a gente tem dificuldade ainda com a operacionalização, então eu vou colocar em duas partes, tá? Porque Perfeito. a pessoa tentou colocar no chat, não entrou. Tá, só deixa eu olhar aqui, meu querido. Deixa eu ver. Aqui. Tá, daí Kardec trabalhou a ideia de uma ética de fraternidade que unisse as pessoas e principalmente atendesse aos... Parece que está sem som aí. Parece que eu não estou ouvindo, parece que deu uma congeladinha aí. Vamos ver se melhora. Bem, parece que
Não sei se o problema é aqui ou é lá. Problemas da internet, pessoal. Alô? Bem, pessoal, parece que o Flávio aí teve algum probleminha na internet. Não sei se foi conosco, mas parece que aqui está tudo ok. Bem, a pergunta foi: Kardec trabalhou a ideia de uma ética de fraternidade que unisse as pessoas e principalmente atendesse aos interesses da sociedade. Como tu vês o Espiritismo sendo corrente filosófica diante das... Bem, depois, né, tá ali cortado. Eu acredito que o Flávio tenha caído, né, e a gente não tenha podido ouvir aí. Bem, opa, eu acho que está voltando, ó. Não, Opa, voltou. Voltei. Daí eu vou complementar a pergunta, tá? Ok. Porque, na realidade, é aquilo. Nós estamos aprendendo e não temos vergonha de mostrar que estamos aprendendo. Diante das falas de nova era, nova terra, e mesmo as ideias de regeneração, como se encontra na obra kardeciana. Contigo, meu irmão. Bem, realmente o que nós entendemos é que nós devamos realmente lutar contra as nossas más paixões, as nossas más tendências, uma vez que nós, individualmente, não teremos que esperar o mundo, a Terra, né, o nosso planeta, nossa sociedade se regenerar para que nós nos regeneremos. Então, tudo começa de nós mesmos. Né? Não adianta nós estarmos de braços cruzados esperando um mundo melhor se nós não fazemos a nossa parte. Né? Então, não que isso seja um egoísmo, porque nós sabemos que a ponte da nossa melhora está no nosso próximo. Justamente a máxima de Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse processo de progresso espiritual se dá justamente dentro do terreno da fraternidade universal, sem barreiras, né? Sem os preconceitos de raça, de cor, de credo. Realmente um amor verdadeiro, né? Um amor carita, né? Aquele que ama indistintamente. Então, se nós individualmente exercitarmos, ao nosso ver, esse amor através de ações práticas, né, que nos melhorem e ajudem também o nosso próximo a se melhorar, estamos no caminho. E amanhã ou depois não teremos que esperar, né, o mundo melhorar para nós melhorarmos. Nós, possivelmente, o que acontece? O que nós aprendemos com o Espiritismo? Que quando nós já estamos em condições, nós saímos do mundo que nós estamos e partimos para um mundo melhor. E isso se nós já tivermos o merecimento para tal. Merecimento e condições intelecto-morais para tal. Né? Então, fica toda essa teoria apocalíptica, né, que vem já de muito tempo, fica a ideia de que quem acredita é sempre bonzinho, né? Ou as pessoas nunca fazem uma autoanálise, são sempre os outros o que vão ser degradados, que são os esquerdistas do Cristo, e ninguém faz uma autoanálise, ninguém, entre aspas, né? Então, aqui um modo de expressão. Mas isso para demonstrar que nós temos que fazer uma autoanálise. Será que nós efetivamente estamos merecendo um mundo melhor ou estamos contribuindo para mantê-lo como está? Né? Então, acredito que o momento seja de reflexão, principalmente individual, né? Para que nós possamos melhorar e a coletividade melhorando, né? Um indivíduo se melhorando, mais um indivíduo, mais um indivíduo, mais um indivíduo, daqui a pouco, efetivamente, daqui a pouco, entre aspas, né? Teremos um mundo melhor, mas é um processo lento e gradativo, sem sombra de dúvida.
Arthur, durante as tuas colocações, tu apresentou essa pauta ali, dessa questão que, entre o nosso movimento, apresenta essas formas, né, de previsão. Não sei qual é a utilidade, mas eu só quero falar que um dia eu encontrei uma familiar, assim, caminhando na rua, e daí ela teve um período que estava em sofrimento, por perda de familiares, e daí elas sempre foram, era um bandista, mas sempre iam ao centro espírita e tal. Daí ela olhou bem para mim e disse: eu não estou conseguindo mais acreditar. E daí eu fiquei assim, porque a gente acolhe, né, Arthur? Daí, tá, por quê? Mas não sei, parece que só querem vender livros. Não faz muito tempo, alguns meses atrás. E daí, sabe que aquilo ficou me incomodando, assim, porque eventualmente, né, eu sempre digo que a obra kardeciana era bom que tivesse na caixa d'água da cidade, ou seja, nós aqui na instituição desenvolvemos por prática sempre ter o Evangelho, o Livro dos Espíritos, quando é possível, para graciosamente ofertar às pessoas que vêm, às vezes, e não importa a classe social. Tu tem o Evangelho? Claro. Só um pouquinho, leve. Tem o Livro dos Espíritos, né? O que a gente tem ali, né? A gente compra. Mas daí tu apresentou, porque na realidade esse comportamento assim de trazer a desgraça, de anunciar, isso aí é uma busca de um controle de massas, né? Porque daí tu submetem. Eu estou falando, depois tu me corrige, assim, pelo teu olhar, né? Porque eu vejo que é uma busca de um controle, né? E a gente que vem das várias práticas de espiritualidade, chegamos ao espiritismo, e se permanecermos, né, a gente às vezes traz as nossas práticas, né? Eu sempre mexo, né? Então aqui no Rio Grande do Sul os espiritólicos, né? Esses dias eu estava mexendo com a Arlete, digo, eu sou espírita pentecostal. Mas como assim, né? Digo, a gente vem das reformadas, né? E digo, e tu acha que a gente não tem práticas dentro do espiritismo? Porque algumas dos nossos acolhimentos de atender, ou a gente desconsidera a ciência, né? Eu tenho minhas restrições, né? Porque a gente fica fazendo um trabalho de escuta, mas se não tivermos um bom cuidado, a gente está substituindo, não sei em que grau, pessoas mais habilitadas. Então, então é a prática que a gente vê, mas essa de enunciar, de anunciar, né, que gera esse sofrimento, eu não sei qual é a utilidade, mas a gente faz, e as casas, assim, e sempre tem o médium principal, né? E uma coisa que eu tenho observado é buscando legitimidade no nome de Chico Xavier. Exatamente. Várias, né? Mesmo os bons. Mas, né? Qual é a tua experiência, Arthur? Eu acho que as tuas observações como espírito te levou a produzir essa proposta para que a gente abandone, né? esse jeito, né? Não sei se é um sistema, porque na realidade eu acho que o nascedor está nessa visão que a gente tem, como eu citei no início, a gente vem das outras práticas. E eu levei muito tempo para abandonar algumas coisas, e ainda sou, eu digo, às vezes eu preciso, mas, né, também eu não posso detratar, né, um Claro, ensino tão belo, né? Mas eu com queria que certeza. tu amarrasse um pouquinho mais isso. Realmente eu concordo, né, com tudo que você colocou, isso vem acontecendo mesmo, né? Somos aqueles que têm não atacado pessoas, mas ideias. Obviamente temos que, às vezes, citar nomes, porque as pessoas também querem pesquisar, querem saber a origem das ideias, então tem toda a liberdade de ir nessa origem e concordar com elas, né, se assim o entender, que elas estejam certas. E só que nós não concordamos, né? Nós achamos que há realmente um sensacionalismo, há uma apropriação indébita, né, do nome do Chico Xavier, como se ele fosse assim,
quase como um semideus. Nós respeitamos, né, obviamente, o Chico Xavier, uma figura ímpar dentro do movimento espírita, médium de grandes possibilidades, né, demonstrou isso, mas as pessoas têm exagerado, principalmente depois do desencarne dele, uma vez que ele nem tem mais condições, pelo menos entre nós, de se defender, de se manifestar, né? Embora dificilmente o faria, né? Porque muita coisa aconteceu também com o conhecimento dele e ele se calou, né? Era o jeito dele, ele escolheu assim, né? Enfim. Então, há realmente indivíduos e grupamentos interessados nesse endeusamento por vários motivos, e isso vai colidir, e nós temos apontado isso em várias ocasiões, principalmente num programa lá pela Rai TV, que nós temos toda quarta-feira, chamado Polêmica Espírita, onde nós demonstramos lá, por A mais B, digamos assim, que Chico Xavier não foi, jamais teria sido possível que fosse a reencarnação de Allan Kardec. Então, por exemplo, esse mesmo grupo já disse que Chico Xavier foi Allan Kardec, foi Platão, foi Francisco de Assis, foi João Evangelista. Meu Deus, quem mais vai ser Chico Xavier? Quer dizer, será que dentre bilhões, trilhões de espíritos, eles sempre, das grandes figuras que passaram para a humanidade, sempre vão se constituir um só espírito? Será que não tem mais espíritos para ser Platão? Será que não tem mais espíritos para serem Francisco de Assis? Allan Kardec? Precisa ser todos um só espírito? Então, isso não faz o menor sentido. E quando a gente vai ler as próprias obras de Chico Xavier, lá consta, por exemplo, que ele teria tido um encontro espiritual com o próprio Francisco de Assis, por exemplo, né? Só para citar aqui para as pessoas verem, quando ele visitou um centro em Goiânia, cujo patrono era Francisco de Assis, e o próprio Chico Xavier relata ter tido a visão de Francisco de Assis visitando aquele local. Então, como é que ele pode ter sido Francisco de Assis e ter visto a si próprio? Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, percebe que são teses feitas vão ter, né? E com um pouquinho de pesquisa, você já vê que são teses facilmente desmontáveis, que são feitas apenas para, como a nossa amiga lhe falou, vender livro, adquirir curtidas e visualizações em YouTube, para o indivíduo ter assim, certo domínio, inclusive, você falou bem ali, um projeto de poder. Pelo seguinte, veja bem, porque esses indivíduos dizem todos terem tido uma ligação muito forte com Chico Xavier, né? E aí, na medida em que eles se propõem interlocutores do médium Chico Xavier, e o próprio médium Chico Xavier teria sido Allan Kardec, então eles praticamente estão com toda a narrativa pronta para dizer o que é, o que não é espiritismo, porque afinal basta dizer, não, o Chico Xavier me falou que é assim, que é assim, que é assado. Percebeu? Qualquer dúvida eles vão poder sanar, porque afinal de contas eles estavam sempre na presença do próprio codificador reencarnado, né? Então é uma maneira de eles, né, desse grupo ou indivíduos aglutinarem o espiritismo sob as suas cabeças, porque, afinal de contas, eles são os interlocutores do maior médium, segundo eles, que já existiu e que era, ao mesmo tempo, o próprio codificador, né? Então, é muito triste a gente ver isso. Me permita, eles não me conheceram ainda, né, Arthur? Que interessante, porque, na realidade, essas observações e é que eu tenho lá no Evangelho. Sim. Em armadilha de lobos, só cai lobos. Não vai pegar, né, uma garça, né? É para pegar o lobo. Então, e é o que a gente vê, porque a gente está num período difícil da história humana, mas como outros já houveram. Claro. E a questão das estruturas, porque eu, dentro da minha ignorância, eu vejo que precisa sossobrar todas essas estruturas, porque ela já não atende mais à realidade, né? Então, por exemplo, o movimento espírita, né, que de movimento já não tem mais nada, ele é uma igreja, né?
tem muito de uma estrutura de poder, então acho que tem desafios, claro, é o que a gente tem, mas a gente também tem que estar aberto para repensar, que eu estava falando no início. Perfeito. A nossa experiência dentro da instituição, nós estamos fazendo, agora achamos que é este o fazer, usar as mídias, lembrando de Chico Xavier, que sempre falou que a gente ia, ele nem se conhecia, e ele falou, então, e realmente, no início, tínhamos resistência, hoje vemos que é fundamental aproximar, né? Ou seja, a nossa aldeia, o nosso planeta, é uma comunidade de um quarteirão, né? Nós estamos aqui conversando, e eu acho que essas experiências que nós devemos, eu quero valorizar, né? Para este meu momento, eu digo, olha, estou mexendo com as tecnologias, não vou ficar esperando a morte sentadinho, né? Diz, quando ela chegar, vai me encontrar aqui. Não, vou estar ocupado. Vai que ela resolve virar na esquina e me dá mais um tempo. Mas o desafio, eu acho que para esses dias e esses temas que a gente tem trazido é justamente a gente se apropriar da nossa realidade, do tecido social que a gente está imerso. Senão a gente vai ser mais uma igrejinha, né? Tomar passe. E quando eu falo do pentecostal, daí a Arlete até me perguntou, mas o que quer dizer? Eu digo, olha, a gente faz, as pessoas vêm, faz uma desobsessãozinha, assiste uma palestrinha, tá? E às vezes a gente ousa, faz 5 desobsessão. Eu digo, quando a gente diz faz, digo, a gente está prometendo uma coisa que não dá conta. Se tu diz faz 5, a pessoa pode precisar de 10. E tu diz faz 10, e ela precisa de mais, porque na realidade até ela achar o seu eixo, né, o seu equilíbrio, o seu entendimento, não é coisa para uma choradinha no centro espírita, né, um abalo emocional, né, porque a gente fica mais sensível e suscetível à ação dos benfeitores pelo espaço, pelos equipamentos, mas falta essa seriedade. Então, assim, te agradecemos imensamente, Arthur, por trazer esse compartilhar, né, deste hábito que desde há muito perdemos, de investigar, analisar, descartar se assim for necessário. Né? Isso é um ato, né? Isso, diante das possibilidades de nossos espíritos, é o mínimo que a gente pode oferecer. Então, o banquete está posto. E, claro, nesses dias tumultuados, então, eu mexo, né? Ontem eu falando, olha, espiritismo. Não precisa sobrenome, não precisa antepré-nome, espiritismo. Só que nós temos que fazer essas reflexões, e é por isso que nós estamos fazendo essa jornada de estudos. Desde a fundação da casa, nós sempre o fizemos, né? Há 17 anos, 17 seminários, além de outras atividades, porque é importante que a gente recupere este hábito das estruturas, porque qual é a experiência que nós temos, Azevedo? Uma vez nós fizemos uma atividade discutindo o passe. E daí vem os trabalhadores da federativa e quem nós achávamos que deveria estar, não compareceram. Né? Trabalhadores da sala mediúnica, coisa, não compareceram. A gente tentou contribuir, mas não vieram. Daí, para calar minha boca, eu fui na atividade, que era o grupo que eu participava. Aqueles que não foram os que modificaram as práticas, melhoraram. Daí o Flávio disse, está vendo? Tu não tem controle de nada. Então, porque se a gente é uma comunidade, né, que eu acho que é isso que é importante, nesse tecido, a gente faz parte, e da medida que conseguimos aprimorar o nosso entendimento pelas reflexões, certamente alçaremos o voo aquele e não apressado, né? Porque a gente dá informação como se fosse Deus, né? E o pior é que é tanta gente dando informação pensando que é Deus, que a maioria tem certeza que ou é, né? Não.
E o que me assusta é sempre assim, qual é a utilidade de tu atormentar as pessoas? Deixar elas nas expectativas. É o controle, provavelmente isso. Eu queria que tu trouxesse as tuas considerações. Agradeço a tua paciência por esses momentos finais. E gostaria que tu realizasse, após as tuas considerações, a prece, daí para nós fechar o nosso canal. Tá certo, meu irmão Arthur Azevedo? Agradeço aí, Flávio, né, pelas considerações. Acredito que o caminho seja bem esse, né? E que as pessoas aprofundem o conhecimento na doutrina espírita, porque ela tem um antídoto para tudo isso. Só que, infelizmente, como o estudo às vezes é relegado a segundo plano, então essas armadilhas são armadas, né? São colocadas e muitos acabam caindo nelas, né? Pela falta pela ignorância mesmo, né? Ignorância no sentido aí da falta de conhecimento. Então, nós agradecemos aí a vocês, desejamos aí boa sorte nos estudos, né? Nesse ciclo aí de estudos que estão sendo feitos, me parecia realmente muito interessantes, todas as temáticas, né, oferecidas, e estamos aqui, né, estaremos aqui à disposição para ajudarmos no que estiver ao nosso alcance. Então, nesse momento, né, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, acima de tudo, a Jesus, nosso mestre amigo, os espíritos superiores, enfim, os espíritos que nos são simpáticos, a todos nesse nosso trabalho de divulgação, de conhecimento da doutrina espírita, no esforço que envidamos para o nosso melhoramento. E, além de pedir, temos muito mais a agradecer por essa oportunidade, estarmos aqui encarnados, procurando aí fazer o máximo para o nosso melhoramento e também para aqueles que nos cercam. E se ainda não estivermos em consonância com esse pensamento, que possamos cada dia mais nos fortalecermos para adquirirmos força para cada dia mais nos tornarmos criaturas melhores, cidadãos melhores, indivíduos melhores, espíritos melhores, tanto na condição de encarnados e também como desencarnados, e que possamos prosseguir avante, adiante, nosso esforço de aprimoramento, não só da nossa inteligência, dos nossos conhecimentos, mas também nosso aprimoramento moral, na luta contra as nossas imperfeições, nas nossas paixões, enfim, tudo aquilo que ainda faz com que estejamos nessa categoria de espíritos da terceira ordem. Agradecemos mais uma vez e que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Eu vou encerrar o canal aqui.